olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Boa tarde, irmãs e irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. O tema da aula de hoje é Aviva tua obra, ó Senhor. Como todos sabem, a gente já vem estudando o livro de Abacuque, algumas aulas, e esse estudo foi preparado na revista Vivendo a Fé pelo professor, o nome do professor aqui é o reverendo Giovanni Campanucci Alecrim de Araújo, é um nome difícil de falar aqui para mim. Então, em que situação que deu? Vamos fazer uma pequena retrospectiva aqui para ver em que circunstâncias deu o tema dessa aula, né? A gente viu lá no livro de Abacuque que o Abacuque era um profeta, né? E no livro 1, ele começa, o livro 1 lá de Abacuque demonstra a indignação do profeta, né, com tanta justiça que acontecia naquele momento, e ele se direciona a Deus em oração de uma forma até exaltada, né, questionando: até quando, Senhor, eu clamo e tu não me atendes, né, falando diante todas aquelas injustiças que se passavam naquele momento. Vamos ver que a aula de hoje tem uma abordagem um pouco diferente em relação a aquilo. Então, o que acontecia lá no reino de Judá, naquela época? Acontecia todo aquele problema de corrupção, coisas que não é estranha para a gente no dia de hoje, e o reino de Judá estava prestes a ser invadido pelos babilônicos, né? Se a gente olhar no contexto do clamor de Abacuque, pode-se entender que a providência divina veio através dos babilônicos, né? Isso pode ser uma das possíveis interpretações. Mas vamos à nossa aula. Antes de dar início à nossa aula, propriamente dita, vamos nos dirigir a Deus numa oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, e a Tua presença através do Espírito Santo para nos conduzir e levar a Tua palavra até os irmãos que se encontram afastados socialmente nesse momento, Senhor, impedidos de se juntarem em congregação. Abre os nossos corações, Senhor, para compreendermos o Teu ensino e para que também possamos praticá-lo no nosso dia a dia. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aviva a tua obra, ó Senhor. Vamos estudar em que circunstâncias o autor, o Abacuque, proferiu esta oração. Como a gente já falou, este é o texto central. Como se diz, é o texto que sintetiza todo o estudo da aula. Vamos fazer uma reflexão aqui sobre o que o autor da aula preparou, o que foi pesquisado, a leitura que ele recomenda. Nós vemos aí Mateus 13, 52, Mateus 13 aborda diversas parábolas que Jesus proferiu, e, por último, ele perguntou se os discípulos estavam entendendo. E quando os discípulos responderam que sim, ele falou mais uma parábola, que foi a parábola do escriba. Ele fala que o escriba versado no reino dos céus, ele fala das coisas antigas e das coisas novas, né?
esse tema tem muito a ver com a nossa aula. A gente vai tratar dele mais detalhadamente no decorrer da aula. Lá em Isaías 54, 1 a 7, ele fala da glória de Jesus em Jerusalém, da vindoura glória de Jerusalém. Deuteronômio 33, Moisés abençoa o povo de Israel. E em Juízes 5, ele que trata lá da poesia e do canto de Débora, né? Amós 4, ele fala da rebeldia de Israel. E Israel abre com rebeldia e opressão. Em Malaquias, ou não é Malaquias, é Miqueias, né? Miqueias 1, o juízo que vem sobre Israel e Judá. Tem tudo a ver com a nossa aula. O Salmo 68, de 7 a 10, fala da bonança de Deus para com o povo de Israel. Vamos à nossa aula aqui propriamente dita. Aqui na introdução diz: olhe ao redor sua vida, sua família, sua igreja. Que feitos do passado você vê a mão de Deus? Eu passaria essa questão para os irmãos, para que cada um de nós façamos essa reflexão. Em que momentos a gente vê a ação de Deus na nossa vida? Certamente nós teremos muitas ocasiões para verificar isso. Muitas delas a gente acaba esquecendo, porque aquele tempo de angústia passou, foi passado, e veio a bonança de Deus, e às vezes a gente acaba esquecendo. Mas é possível que algumas venham à nossa mente. Vamos tentar fazer essa reflexão. Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Antes de entrar nesse cenário, eu vou ler o texto que nós temos para hoje, os primeiros 6 versículos do livro 3 de Abacuque, e depois nós vamos fazer essa análise individual. O que diz o capítulo 3 do livro de Abacuque? O capítulo 3 começa dizendo que é uma oração. A oração de Abacuque. Esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom. O santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz, os raios de luz saltam de sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vem doenças mortais. Ele para, e a terra treme. Ele olha para as nações, e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam. Caem as velhas montanhas por onde ele tem andado, desde a eternidade. Vamos olhar versículo a versículo e fazer uma reflexão sobre cada um. Aí no verso 1, já chama a atenção que ele autodenomina o capítulo 3 de Abacuque. Diz que é uma canção, é um salmo cantado para expressar a esperança e a confiança no juízo de Deus. No verso 2, ele fala do livramento, nas diversas crises que o povo passou, e Deus trouxe a solução para todas. Aí o que ele vê? No verso 3, o que ele diz aí? Ele fala que as coisas do passado que aconteceram lá, é possível que Abacuque esteja se referindo ou rememorando o que passou com Abraão, com Jacó, com Isaac, com Jacó, e também, principalmente, com Moisés.
Moisés na condução do povo de Deus para tirar o povo do Egito. O verso 3 é o lugar de onde virá Deus. Lá ele fala que Deus vem do Monte Parã. Fala de uma referência a um monte que ficava nos arredores de Judá. Agora, trazendo para os nossos dias, de onde que vem Deus? Como que Deus aparece nas nossas vidas? É possível que às vezes a gente tenha uma solução de Deus do nosso modo. Às vezes a gente pensa diante de um determinado problema e a gente gostaria que Deus agisse de uma maneira como nós imaginássemos, como de uma solução da maneira que a gente que busca. E nem sempre é assim. Deus age de diversas vezes, de diversas formas. Aqui no nosso caso, no nosso exemplo aqui de Abacuque, ele fala de onde Deus vem. Deus vem de Judá, assim, de uma forma grandiosa, do alto, né? E no nosso dia a dia, como que a gente busca a presença de Deus, ou como que a gente percebe a presença de Deus? Deus age de diversas formas, talvez de onde a gente menos espera. Às vezes ele pode agir como um insight na nossa mente, mostrando um caminho que a gente não havia percebido. E às vezes a gente nem dá crédito para Deus nesse momento, né? Deus pode agir através de uma pessoa, através de um estranho, ou através de alguém, até de um inimigo que a gente não gosta. A gente precisa entender que Deus criou todas as coisas. Nós, através dos instrumentos que a gente tem em nossa volta, a gente cria ferramentas, instrumentos para buscar as nossas soluções. Então, são coisas que a gente não criou, mas através disso a gente trabalha. Você imagina as pessoas que, antigamente, quando eles faziam suas ferramentas de trabalho, com pedras, sei lá, e outros objetos. Hoje nós temos muitas facilidades. Mas, se Deus criou todas as coisas, então Ele pode trazer a solução como qualquer coisa que Ele criou. Então, não cabe a nós imaginar ou decidir qual é a solução que Deus vai dar para nossas vidas. Então, acho que o importante é que nós buscamos a Deus. E Ele vai nos ajudar, nos conduzir, trazer o livramento que precisamos da forma como Ele julgar. Eu venho no verso 4, a glória é manifestada pelo poder de Deus, no resplendor de sua luz. É o que o Abacuque fala como vem a glória de Deus, aquele brilho que sai da mão de Deus. E para nós, como a gente já falou aí no verso anterior, essa glória ela vem de várias formas, de maneiras que talvez a gente nem perceba. No verso 5, ele fala de uma forma controversa, né? Na frente de Deus vem pragas, depois vem doenças. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação, talvez que a gente possa fazer possa ver alguma semelhança com isso. Estamos afastados socialmente por conta de um vírus aí, mortal. Hoje, até na aula do reverendo Paulo, falando sobre isso, não podemos simplesmente imaginar que isso é coisa de Deus, mas como o reverendo falou, Deus pode se manifestar, usar isso para de alguma forma, para nos tocar, para que voltamos para Ele. As pessoas se afastam de Deus, se distanciam. Então a gente é possível que é comum que a gente que nos sintamos em muitos casos autossuficiente, que vê a nossa capacidade o suficiente para resolver os nossos problemas. E agora a gente pode sentir que não é. Nós vemos aí as nações poderosas se curvaram todo esse problema, o mundo inteiro. Não houve
Não existe nenhuma nação que não esteja sofrendo com isso. Algo que começou tão pequenininho, lá do outro lado do mundo, e se espalhou de uma forma tão rápida, que ninguém tem uma solução. Então, de repente, pode ser uma ferramenta que Deus esteja usando para que a humanidade entenda a importância da presença de Deus. E aí no verso 6, ele fala da chegada de Deus, mostrando o seu poder. E aí a súplica do profeta, né? O que nós podemos perceber aí? Fizemos uma comparação lá com os primeiros versos do capítulo 1 de Abacuque. Lá, e o profeta, ele estava indignado porque estava acontecendo tanta injustiça, tanta corrupção, e ele se dirigia a Deus e não via uma resposta. É possível que nesse momento eles estejam na iminência do ataque dos babilônicos e eles percebam o reflexo disso tudo, que a invasão, uma guerra dentro de uma cidade, dentro de um país, de um pequeno país. Então aquilo vai agravar a situação deles. O problema da injustiça que as pessoas humildes que estavam sendo massacradas, então, agora os poderosos também vão estar em situação semelhante. E qual a resposta que Abacuque, ou o clamor de Abacuque nesse momento? O tom que ele dá. Então, agora ele não está mais num tom de indignação, é um tom de súplica. O que ele diz? Provavelmente ele se recordando, se voltando lá para o passado, o que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. É possível que Abacuque disse que Deus proveu aquelas pessoas no passado. Então, se Deus agiu no passado, ele vai agir no presente. O verso 2, ele é bem claro nisso lá, quando ele fala, aviva, Senhor, a sua obra. Aviva a sua obra, Senhor. E aí aqui ele diz, pode vir o que vier, pode acontecer o que aconteceu. Pode acontecer o que acontecer. Se Deus agiu no passado, ele vai agir no presente. Então, quando ele diz, aviva a tua obra, ó Senhor, faça agora, no presente, as mesmas coisas que você fez no passado, que tu fizeste no passado. Ou seja, o tom aqui é um tom de confiança. Abacuque está confiante na providência de Deus. Cabe ressaltar aqui, quando a gente fala em aviva, né, nas igrejas, então esse termo é muito usado nas igrejas, e, de modo, nas igrejas pentecostais, ele tem um contexto um pouco diferente, né? Às vezes é aquele culto mais inflamado, culto até mais exaltado, mais barulhento. Mas nesse contexto é diferente. Avivar significa revigorar, ou seja, renovar. Aviva é como se tivesse algo apagado, a gente vai lá e aviva. Então ele está dizendo, aviva a tua obra, Senhor, que no passado foi feito para conduzir o povo de Israel, na condução do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Então, aqui o clamor de Abacuque, a súplica, ele expressa uma confiança. Pode vir o que vier, vai ter crises, mas nós iremos vencer com a presença de Deus. Aí, fazendo um paralelo, o que Jesus nos diria? Qual a resposta de Jesus diante do clamor do profeta? É importante dizer que não há uma ligação assim, direta do texto de Abacuque
com Jesus. Abacuque viveu, segundo os estudos do autor da lição, o reverendo Giovanni, Abacuque viveu em torno de 600 anos antes de Cristo. Mas se a gente olhar aqui no Mateus 13, 51 e 52, tem muita semelhança lá com o verso 2 do capítulo 3 de Abacuque. O que aconteceu aqui? Jesus perguntou aos apóstolos se eles haviam entendido aquelas coisas. Do que ele está se tratando aqui? Lá no capítulo 3 de Mateus, Jesus fala em parábolas. E ele fala diversas parábolas. E depois pergunta para os discípulos: vocês entenderam isso? Os discípulos falaram que sim. Ele diz: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ou seja, a história do passado, elas são revividas no presente. Vamos ver mais detalhes aqui. O que aconteceu lá? Jesus havia proferido uma série de parábolas. Parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. Ao final, ele perguntou aos discípulos se haviam entendido o que ele havia dito. Eles responderam que sim. Ele invoca mais uma parábola, imagem daquele seu tempo. Os escribas, quem eram os escribas? Quem eram os escribas? Eram considerados doutores da lei, aquelas pessoas que entendiam da lei. E, por uma questão de respeito, de honra, eles eram comumente chamados de rabi. Olha também que lá em Israel, depois que acabou o profetismo, lá desde a época acabou o profetismo, os escribas eram esse termo escriba, ele era tratado há muito tempo dessa forma. Mas em Israel, depois, quando não existiam mais profetas, essas pessoas, eles passaram a interpretar as Sagradas Escrituras. Eram eles os intérpretes. E aí o que Jesus disse? Um escriba, aquela pessoa que é versada no reino do céu, a pessoa que entendia dos reinos dos céus, ele conseguia tirar coisas novas e coisas velhas. Então, ele pegava as coisas antigas e trazia para o presente. E com isso Jesus queria dizer, estava dizendo que tanto o que foi feito no passado como o que estava sendo feito no presente são amostras vivas do reino de Deus em ação. O reino de Deus promove a vida dos discípulos. Disseram a capacidade de olhar para o passado e ver a certeza de que Deus faz novas as coisas. Todas as coisas no presente. Qual a mensagem que tem para nós? Que mensagem que fica para nós? A lição de que Deus no passado, a lição de Deus no passado, são verdades em nossas vidas hoje. Não importa o tamanho do problema que você vive, Deus fez no passado, faz no presente, faz hoje. Deus promete que nunca nos abandonará. Não importa o tamanho do erro ou infidelidade que tenhamos cometido. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E tudo que precisamos chamar a Deus. Abrindo parênteses aqui para os estudos referidos pelo autor da lição, ele fala do que nós vivemos hoje no presente, da confissão pela qual estamos passando. Que nós, sobretudo nós cristãos, precisamos permanecer firmes. Não podemos nos deixar ser seduzidos por esse tipo de coisa.
o autor fala que muitas igrejas estão se curvando à corrupção, estão se deixando levar. É importante que permanecemos firmes sobre os ensinos da palavra. Sabemos que é difícil, às vezes, resistir a esse tipo de coisa, sejam pela sedução daquelas pessoas que até então eram pessoas que viviam sob a luz da palavra, e em determinados momentos essas pessoas se deixam seduzir, ou são seduzidas diante daquelas circunstâncias que ocorrem. Também tem o problema da opressão, pode ser pela perseguição diante de pessoas com poder. Então, às vezes, por uma questão de conforto, uma questão de segurança momentânea, de ter um trabalho, de ter um emprego, de não ser perseguido, é possível que as pessoas se deixem levar por isso. Mas aqui está a palavra, a mensagem que nós temos para hoje. É que nós devemos permanecer firmes. O Deus do passado não age no presente. Não importa o tamanho do problema que venha, é importante que estejamos retos, que permanecermos firmes na fé. Não podemos acreditar que a justiça é algo impraticável, é algo que não depende de nós. Cada um devemos agir de acordo com os ensinos. Isto é a justiça, aquilo que Deus nos manda fazer. Então, irmãos, é o que temos para hoje. Tá? Tudo que precisamos é clamar a Deus para sermos corretos, para permanecermos corretos e não temermos, não devemos ter medo das consequências. Isso a gente vem pedir a Deus. Deus vai nos proteger. Como Ele fez no passado, Ele fará agora no presente. Então, a justiça de Deus é eficaz e definitiva. Devemos confiar que, diante de uma sociedade corrupta e injusta, Deus é o único capaz de mudar essa realidade. Mas cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Não deixemos de clamar pelo avivamento que vem dele, para que, movidos pelo Espírito Santo, sejamos instrumentos de sua justiça. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi
de sua terra.